Olá, pessoal. Estamos aqui retomando nossas atividades. Eu acabei não publicando aqui um vídeo dessa aula do Antônio Cândido e do Primo Levi, então eu vou começar a retomar aqui, fazer essa gravação com vocês, e depois eu vou publicar os vídeos na sequência aqui para a gente atualizar e retomar pela publicação que está no nosso cronograma, beleza? Estou aqui me localizando de uma câmera para outra, vocês me desculpem, o jogo de telas aqui me confundiu um pouquinho agora. Bom, gente, nós estamos retomando, esse é o projeto integrador, né? Nós estamos caminhando, né, numa visão dos direitos humanos, né, uma visão dos direitos humanos e a aproximação disso com a estratégia da promoção de leitura como uma atividade de humanização, de socialização, principalmente pela promoção da leitura coletiva. Bom, antes da gente chegar nisso, que é o nosso projeto lá na frente, o processo da integração, a gente está fazendo o quê? A gente está dando uma passada, a gente está fazendo um reconhecimento dessas bases, principalmente as bases conceituais, as bases históricas. Nós estamos ali fazendo essa aproximação para legitimar, para compreender, para poder pensar, para poder dimensionar que tipos de atividades que podem atender aos requisitos desse projeto integrador, né? Os direitos humanos, trabalhar com os direitos humanos. Bom, eu vou compartilhar aqui a nossa tela, nosso texto, porque por ali a gente consegue ir sincronizando, a gente consegue ir se localizando melhor. Como eu disse, estou aqui tentando fazer um jogo de aprendizado aqui com as telas e ainda estou me localizando em relação a elas. Me perdoem aí. Então, eu quero compartilhar com vocês a tela. Deixa eu me localizar aqui. É isso. Então, nós temos aqui a nossa quarta postagem, né? Leitura como um direito humano, né? Pensando a partir de Antônio Cândido e do autor italiano Primo Levi. Deixa eu ver o que a gente pode estar destacando. Vocês têm a postagem, né? Que está aqui no Moodle, está dentro da nossa linha. Nós discutimos, né, essa ideia de pensar a ética, de entender a ética e fazer a oposição entre a ideia de ética e a ideia de moral. São duas ideias complementares, né? Só pensa a ética para poder pensar a moral, e para poder pensar a moral é preciso que você tenha uma ética, que você consiga dimensionar uma ética, que você tenha consciência de uma ética, né? O que seria a ética, né? A ética é aquele pensamento que vai identificar o que é essencial em cada coisa, né? Cada coisa possui um ethos, cada coisa possui uma identidade. Obviamente, nós estamos mais preocupados com as identidades humanas, né? Com aquilo que faz parte da identidade humana, a personalidade, o temperamento, nesse momento nosso aqui, porque a gente está pensando a humanização, né? A possibilidade da humanização ou a possibilidade da desumanização nossa e das pessoas com as quais nós trabalhamos, né? Os sujeitos humanos, os sujeitos históricos. Então, a ética é a disposição para pensar isso na perspectiva de cada coisa, né? Então, como promover o status de humano, né? Como permitir, como universalizar o status de humano. Qual a parcela de compromisso, de responsabilidade da educação nisso e do professor nisso? Até onde o professor participa disso? Até onde é permitido que o professor pense, né? Ética vem da filosofia, a ética é a possibilidade de pensar sobre algo. Então, até onde nós, professores, somos habilitados a pensar na construção do currículo, na execução do currículo, no papel estratégico da educação e por aí vai. Bom, aqui nossa questão não é implantar um currículo de direitos humanos, mas entender como que os direitos humanos podem ser promovidos, estimulados, alcançados a partir da prática de leitura, a partir do acionamento de leitura.
Isso aqui, né, cada um vai fazer a sua leitura. Isso aqui tem um texto inteiro. Eu pensei em fazer a leitura corrida dele aqui. Se alguém achar que isso é interessante, tá, gente? Eu posso fazer a leitura desse texto no formato podcast, né? Soltar só o áudio dele, faço a leitura dele e solto ele como um formatinho de podcast ali para vocês, só o áudio, que facilita um pouco, eu acho, né? Não precisar acompanhar é, a leitura do texto com a tela. Então, nós estamos pensando aqui, né, esse processo de trabalhar no limite do Espírito Santo, né, os professores, a galera que está trabalhando no curso de formação para licenciatura em italiano, né, e assumir, né, uma profissão, estar dentro da profissão, passa muito por a gente ter modelos, por a gente ter referências, né? Acho que todo mundo dá aula, todo mundo começa a dar aula, pelo menos, se decidindo pelo magistério a partir de ter visto alguns professores interessantes, alguns professores dão a dimensão de um interesse, de uma possibilidade de viver, né, profissional, mas de alguma coisa que a gente se identifica e a gente começa a querer dar aula, normalmente pelo exemplo de alguém que a gente considerou um bom professor, né? E à medida que a gente vai ganhando experiência, a gente vai tendo referências de outros, né? A gente vai ganhando a dimensão das nossas disciplinas, né? Então, no nosso caso aqui, as disciplinas da área de letras, né? Bons professores de linguística, bons professores de literatura, bons professores de línguas nos fizeram querer dar aula de línguas. Como aqui a gente está falando no curso de idioma, é muito provável que o apelo do idioma se sobressaia, se sobreponha aos outros interesses no primeiro momento, pelo menos aquele da sensibilização. Depois que a gente começa a fazer o curso de letras, a gente vai encontrando, né, vocações, encontrando espaços de trabalho, oportunidades de trabalho e vai se dedicando a elas, né? E aí, nosso caso aqui é como a leitura pode participar disso, qualquer que seja a sua preferênha dentro do campo de atuação, como que a leitura, não apenas a literatura, como é que a leitura, né, como é que ela pode estar presente, né, no cotidiano profissional, no cotidiano de atividade profissional de nós que somos docentes, que estamos caminhando para a licenciatura, certo? Então a gente vai seguir falando disso nas aulas, esse é o nosso foco, é para esse caminho que a gente está indo, tá, gente? Então, entender, posicionar a leitura, trazer a leitura, encaixar a leitura, pensar possibilidades de leitura que favoreçam a humanização. E aí, o que que é humanismo? O que que é humanização? Né? O que que é humanismo? O que que é humanização? Em perspectiva histórica e em perspectiva da nossa atualidade, né? Da nossa contemporaneidade. Como que esse humanismo é possível no século XXI, do Espírito Santo, né? Pensando no Espírito Santo, Brasil, como o famoso terra de contrastes, né? Os lugares que você, o Espírito Santo, você vai encontrar lugares com a mais alta tecnologia disponível e lugares que você vai encontrar uma pobreza de tecnologia absurda, pessoas vivendo na era da pedra. Essas duas coisas são simultâneas para nós e o sistema educacional necessariamente absorve, né? Atende essas duas pontas da sociedade, esses dois opostos da sociedade, esses dois polos da sociedade, né? Então, como ser justo com isso? Né? Como tornar o espaço da educação um espaço que promova a justiça social. E o que, que é a justiça social na perspectiva educacional, na perspectiva escolar? Né? Que vai ser diferente da segurança, talvez diferente da econômica. Agora, eu pessoalmente não acredito tanto nisso, mas é possível defender que haja diferenças. Mas há uma especificidade da educação, há uma particularidade da educação. Ela pode agir sobre a sociedade de uma determinada maneira. Isso faz parte do seu ethos. A sua potência leva ao reconhecimento da sua responsabilidade, né? Como diria, sempre falam lá nas histórias em quadrinhos sobre o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A educação tem grandes poderes, ela é uma grande potência. E isso dá para ela uma grande responsabilidade se ela quiser construir um tipo de sociedade. Quais são as ferramentas para isso? E que ferramenta, que potência de ferramenta é a leitura nisso? Essa é a nossa linha de trabalho, esse é o nosso mantra, é isso que a gente vai ficar aqui conversando e repetindo, e tentando provocar discussões, certo? Temos o nosso fórum sempre, em cada postagem.
né? Em cada postagem eu estou deixando ali um espaço para discussão, um lugar que a gente possa estar discutindo. Então, sintam-se à vontade para extrapolar, né? Alguns colegas têm participado, eu tenho comentado, né, na medida que tenho visto as postagens, são elogiáveis. Acho que a honestidade aí de colocar visão, né, de colocar perspectivas, de colocar maneira de ver as coisas é fundamental para a gente poder dialogar e desconstruir, tentar, o meu papel é tentar desconstruir e fazer aproximações, né? Então, quanto mais conversarmos, mais próximos tendemos a estar, né? Com quem conversa se aproxima, quem não conversa se afasta. Então, a ideia do fórum, a ideia da roda de conversa que a gente tem tido no final das postagens é para isso, né? É para facilitar aqui, ampliar os lugares de interesse de conversa da gente. Que é uma etapa, né? Facilitar. Finalmente, gente, vamos chegar aqui ao nosso tema, né? Os nossos dois temas, o Antônio Cândido e o Primo Levi. Então, acho que, né, mencionando aqui, não é possível, né, acho que a gente fazer um curso de letras sem passar pelo nome do Antônio Cândido, uma figura emblemática. Se a gente entrar aqui no Google rapidinho, Antônio. Então, aqui, uma figura bastante conhecida, influente, e uma vida inteira dedicada ao ensino da literatura, certo? Então, essa figura que ela para os cursos de letras, nacionalmente falando, né, o Antônio Cândido ele estabelece um tipo ideal de docente, de professor, né, um professor que começa a dar aula nos anos 30 na USP, né, a USP que é a primeira universidade formal no Brasil, em 1934 ela é criada, vai formar gerações de intelectuais, vai estabelecer uma referência do que vai ser intelectual no Brasil durante 5 décadas, pelo menos, né? Até os anos 70, até os anos 80, quando o Rio de Janeiro vai dar uma despontada, a USP ela vai ser o modelo, né? Uma universidade baseada na Universidade Francesa. A USP é uma universidade vinda de um modelo de referência francês, né? Professores franceses na base da construção dela. E a partir dos anos 70 a gente vai ter uma universidade que começa a se nacionalizar, né? Os processos de expansão, né? E começam a criar outros eixos, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o Nordeste, o Norte, o Sul do país. Então, vários centros de excelência começam a estabelecer, e isso vai dar uma pluralidade de linhas de pensamento, né? Outras correntes de pensamento vão se tornar presentes no país e vão criar uma possibilidade de polifonia, né, de diálogo, de métodos, de abordagens, de perspectivas sobre o que é a literatura, sobre o que é a educação, sobre o que é o ensino, né, sobre as linhas de pensamento possíveis para pensar essas atividades e torná-las exequíveis, né, para colocá-las em prática. Bom, o Antônio Cândido, então, eu não vou fazer aqui uma visão detalhada, uma abordagem detalhada. A ideia é de apresentar, né, referência de professores que humanizam o ato de leitura, que pensam o ato de leitura como um ato de humanização. E o Antônio Cândido vai ser exemplar disso. Ele vai escrever um texto de referência, né? Nós temos aqui, né, vários textos importantes do Antônio Cândido. Então, Formação da Literatura Brasileira, um livro fundamental. Quase todos os manuais de literatura respeitam isso. Ele é um historiador respeitado, ele é um sociólogo da literatura, né? Ele é um cientista humano, está ali esse espaço privilegiado da USP, né, nessa constituição aí. Mas ele é um professor, se considera um professor, se pensa como professor, e aí ele vai, por ser sociólogo, né, sociólogo da literatura, né? Literatura como um fato social, pensar a literatura como um fato social, né? Pensar a literatura como um fato histórico. Então, ele faz isso no primeiro livro, pensar a literatura como um fato histórico, né? Numa perspectiva sociológica, já numa perspectiva sociológica. É um autor que pensa, né, a interação, a relação entre literatura e sociedade, e é aqui que ele vai entrar com essas questões que vão levar para a humanização da cultura, da literatura. Vai progredir nisso em outras obras de ensaios, né? O ensaio é uma forma de redação específica, uma forma de apresentar
a argumentação, de construir a argumentação de uma maneira específica, ele vai fazer isso aqui, e sempre repontando, né, a experiência da aula, sempre repontando a experiência pedagógica, vai escrever especificamente sobre a análise literária em sala de aula, né, na situação de sala de aula. A análise é um dos instrumentos fundamentais da aula de língua portuguesa. Não se aprende a escrever, não se aprende a ler sem passar pela aquisição da capacidade analítica, pela formação da capacidade analítica. E a análise do texto literário, nesse período, nessa época, é um lugar privilegiado, né, de construção da percepção, de construção da capacidade analítica para os estudantes, estudante do ensino superior e estudante do ensino fundamental. O tema da educação vai perpassar mais outras obras, né? A ideia da preocupação dessa competência, né, da construção de uma competência dentro do espaço de leitura, no lugar de leitura, ela valida muito o Antônio Cândido como alguém que efetivamente ensina, né? Então, alguém que discute o lugar político, social, econômico, histórico do professor, do autor, né, do escritor, da literatura, mas alguém que consegue fazer a passagem entre esses dois lugares, né, a perspectiva histórica e o lugar de ação. O professor precisa atuar, o professor precisa construir, junto com o aluno, um espaço da leitura. O que é isso em termos sociais? Né, construir um espaço da leitura em termos não apenas cognitivos, mas também efetivamente sociais. O que isso revela para nós? Então, o Antônio Cândido vai discutir isso, vai fazer, né, essa aproximação específica num texto chamado Direito à Literatura. Deixa eu ver ele aqui. Carrega aqui. Isso aqui, gente, está a partir de um aplicativozinho, o link que eu deixei, vocês me perdoem. Não se incomodem de aceitar, não, tá? Não é vírus, não é nada. Ele está apenas instalando aqui um visualizador que facilita aqui para a leitura de PDFs. Tá? Para quem tem Google Drive, tudo meio automático, só vai pedir uma vez aqui essa autorização. E é um texto que você encontra, né, se você fizer a pesquisa no Google, então você vai encontrar outros links aqui para chegar nesse mesmo texto. Né? Então, vários escritos. O Antônio Cândido vai falar sobre isso, né? Ter direito à literatura, o que é ter direito à literatura, nessa sua perspectiva, pensando por uma, né, longa duração, né? Um hábito, a literatura é uma prática que retorna a outras épocas, às outras eras, né? A outras visões de mundo, né? E nós recebemos isso como uma herança, como um patrimônio cultural que se acumula, né? Que chega até nós como patrimônio cultural. Então, não vou comentar o texto dele, ele está aqui. Quem quiser fazer a leitura, se alguém quiser propor a atividade de ler, ele podemos fazer um dia, uma roda de conversa, fazer um meet, né, uma roda de leitura síncrona, né? Presencial é ótimo, remota, né? Síncrona, um meet, alguma coisa assim, para conversar sobre o texto, ler trechos, discutir, tá? Podemos ficar à vontade para fazer isso. Vocês podem fazer sem mim, podem fazer comigo, a gente pode combinar juntos, ou vocês podem combinar entre vocês, né? Um café com alguém, né? Quem já se encontra aí, tá? Ler sozinho é muito bom, mas ler ou conversar sobre o que leu é o que não tem preço no cartão do Mastercard. Né? Acabar de ler um texto e poder comentar com uma outra pessoa, ler junto um texto que a gente considere realmente interessante, né? Não uma leitura de compromisso, né? Selecionar uma coisa que a gente acha que é relevante, muda o modo de leitura, né? Muda a intensidade do ato de leitura. Então, a recomendação do nosso projeto integrador é sempre estar pensando isso. Né? O texto tem o seu momento de ser lido sozinho e o texto tem o momento de ser socializado. Então, o que a gente pode criar de situação para a socialização da leitura? Então, ler esse texto, O Direito à Literatura, do Antônio Cândido, pode ser um disparador, né? Pode ser um provocador
para uma continuidade de discussões e de ações, né? Na sequência, somos professores, o pensamento do professor é um pensamento aplicado, né? Então, a gente tem que estar sempre direcionando para como fazer o aproveitamento disso, educacional ou cultural, né? Falando especificamente da literatura, distinguir as duas finalidades aí que a gente pode dar para ela. Bom, gente, então, o Antônio Cândido aqui para nós é isso. Ele é um exemplo, né? Ele discute, ele provoca, ele comenta, né? Ele pauta. Ele começa muito jovem, né? Um professor que começa muito jovem. E o Antônio Cândido certamente vai ser alguém que vai ter uma visão utópica, né? Hoje a gente usa muito essa expressão, né? Utopia e distopia. A gente fala mais em distopia do que em utopia. Mas a discussão sobre a distopia parte, né, se origina de uma discussão sobre a possibilidade da utopia. E nós, no espaço educacional, fundamentalmente, trabalhamos na direção da construção de uma utopia. Para que serve um sistema educacional se a gente não tiver um projeto de futuro? Qual é a importância, qual é a relevância de um sistema educacional que não pensa para o futuro? E o sistema educacional pensa para o futuro de quê? Pensa para o futuro de quem? Né? Nossa sala de aula constrói o futuro de quê? Essa é uma discussão muito presente hoje. E se a gente não tem uma visão de utopia, e aí utopia não é ingenuidade, né? Utopia é acreditar efetivamente no futuro, um futuro no qual vale efetivamente acreditar. E se a gente não consegue fazer isso, fica difícil dar aula. Fica difícil trabalhar no processo educacional, encontrar realidades complicadas e ajudar realidades complicadas a terem perspectiva. Eu só posso dar perspectiva para alguém se eu tiver utopia, se eu tiver uma possibilidade ali de achar o caminho do crescimento, do desenvolvimento, desenvolvimento humano, desenvolvimento cultural, desenvolvimento educacional, desenvolvimento econômico, desenvolvimento político, né? Desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Desenvolvimento é caminhar para um lugar melhor, né? Então, caminhar para um lugar melhor se confunde com a utopia, né? Caminhar para um lugar melhor se confunde com bem-estar. E que lugar pode ser melhor se a gente não se sentir bem nele? E aí, como a gente constrói isso? Como a gente chega nisso? A gente chega nisso, gente, tomando consciência do quanto pode ser desastroso, né? Do quanto não cuidar disso pode ser desastroso, do quanto não saber lidar com isso pode ser desastroso. Então, a memória é fundamental, a literatura promove memória, a literatura recupera a memória. E nós vamos buscar mais um exemplo nesta aula, né? Vamos buscar mais um exemplo de postura, de dedicação, de entrega, e de efeito, né? Assim, o que é que o mundo pode ser? Né? O mundo pode ser um lugar muito bom, né? A gente fala primeiro mundo, né? Europa, primeiro mundo, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Áustria, Inglaterra, né? Lugares hoje que nós queremos ser, né? Nós somos um país subdesenvolvido, nós somos um país em desenvolvimento, querendo ser um país desenvolvido. E a referência de países desenvolvidos são essas nações europeias. Mas, se a nossa memória se permitir não ser curta, e aí a leitura, o cinema, o documentário, né, a memória das pessoas, né, as pessoas que viveram outras épocas, onde elas viveram, né, como elas viveram, o que elas viveram, e como que a gente consegue contextualizar o depoimento delas dentro de um quadro histórico, né? De um quadro socioeconômico, sociopolítico, sociohistórico, o que a gente queira ter como régua, né, para poder relativizar e caminhar numa crítica, numa avaliação de fontes, né, do que a gente está ouvindo. Então, nós falamos que os direitos humanos eles se constituem a partir de constatações de barbárie, né, constatações de extremos, de limites, de traumas sociais. A humanidade percebe que ela ultrapassou barreiras no mau sentido, e isso cria condições para um consenso social, histórico, na sequência disso, que é o reconhecimento de uma onda de direitos. Então, a gente vai ter isso no século XIX, né, após a Revolução Francesa, e na esteira da Revolução Industrial, nós
concebemos lemas, né, igualdade, liberdade, fraternidade, porque nós percebemos o quanto que o mundo é ruim se não tiver essas três coisas. Um mundo que não tem liberdade, um mundo que não tem igualdade, um mundo que não tem fraternidade é um mundo muito ruim, né? Então, se a gente não constrói isso, não afirma isso, a gente vai perder isso. E a gente pode perder muito rápido. A gente pode perder isso no prazo de alguns anos. Né? Coisas que levam séculos para ser construídas podem levar décadas ou anos para ser destruídas, para serem perdidas. E depois um historiador, depois um arqueólogo pode dizer, olha, nossa, uma civilização já conseguiu chegar no estágio X, mas depois ela regrediu, depois ela desapareceu. Né? Então, é muito frágil a presença da vida humana, é muito frágil a presença da cultura, é muito frágil a presença da civilização, né? Ela é um lento acúmulo que pode ser perdido muito rapidamente. E aí o século XIX, ele vai chegar nisso, né? Um mundo que não tinha liberdade, um mundo que não tinha igualdade, um mundo que começa a ter uma exploração excessiva na lógica da industrialização, na lógica da máquina, né? Na lógica da concentração de capital. Precisamos produzir o máximo de riqueza no menor tempo possível e para a gente produzir mais riqueza, para a gente concentrar mais riqueza, a gente vai expropriar pessoas. A gente vai tirar delas o acesso, porque aquele acesso é recurso. Né? Então, o recurso vai ficar para onde? O recurso vai ser entregue a quem? Quem tem o direito? A quem vale a pena entregar o recurso? Quem é cidadão? Né? Todo cidadão tem direito. Né? Todo cidadão, ser cidadão começa com a ideia de direito. Mas a quem é concedido o direito? Quem é reconhecido efetivamente como cidadão e tem acesso àquilo que é de uso comum e de uso coletivo da sociedade e do Estado? Né? Então, o século XIX implode isso, né? As pessoas vão trabalhar 18 horas por dia, 20 horas por dia, e não se trabalhava isso, nem escravos trabalhavam desse jeito nos séculos anteriores, sem raríssimas exceções. Né? O cotidiano da escravidão era tão acirrado assim, até entrar a lógica da concentração massiva de capital. Que tem suas vantagens, é uma discussão histórica, social, a ideia de que o acúmulo do capital é nocivo, né, na verdade, é o que permite você estabelecer e alongar uma situação de dominação, é que a concentração de capital é muito benéfica. Né? Vivemos num mundo de consumo, nós aqui, século XXI, vivemos num mundo de consumo, nós temos acesso as pessoas pobres entre nós têm mais coisas do que os ricos dos séculos passados. E isso relativiza muitas discussões, com certeza. Mas nossa época é uma época em que as pessoas vivem mais e aproveitam menos a vida. E aí qual é a vantagem, então? E aonde nós estamos chegando no século XXI? Bom, o Primo Levi, gente, ele é um autor que vai surgir durante a Segunda Guerra Mundial. Ele é um jovem, né? Ele nasce em 1919, então ele vê a recuperação entre guerras, né? Ele cresce no entre guerras, Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Né? Então ele vai crescer após uma guerra, vendo a reconstrução. Né? Ele chega a ter acesso ao sistema educacional, ele vai fazer um curso superior dele, mas quando começa efetivamente a Segunda Guerra, ele perde o direito até de exercer profissão. Né? Quando o diploma dele sai, ele sai com um diploma marcado, segregado. Né? Ele é um judeu, não dê emprego para ele. Esse diploma pertence a um judeu, não dê. Eu não posso não dar o diploma para ele, porque eu não posso negar, naquele momento ainda, que a pessoa sabe que ele conseguiu, ele obteve o diploma, mas eu posso proibir socialmente. Né? Preciso de uma argumentação. A argumentação é que ele é judeu e está encaixado dentro de uma lógica, então, de época, de guerra, e ele simplesmente perde perspectiva de vida. E ao perder perspectiva de vida, ele vai integrar o movimento de resistência, mas por não ter treinamento, né, ele é um civil, não é um militar, por não ter treinamento, ele acaba sendo preso. Nesse ser preso, ele vai para um campo de trabalhos forçados e depois ele vai para um campo efetivamente de
concentração, que é o campo de Auschwitz. Não vou ficar aqui mostrando as imagens para vocês, eu acho que é muito sensível, né? Por mais que a gente precise preservar a memória disso, não achei necessário ficar colocando aqui fotos. Acho que a questão para nós aqui é mais o Primo Levi mesmo, né? O sujeito, a pessoa dele, a pessoa que viveu o horror do campo de concentração, né? Essa coisa que nós passamos muito abruptamente durante o Covid, né, 600 mil pessoas morrendo de uma vez. O Primo Levi passa isso em escala, né, de você ir para um lugar onde todos estão morrendo, e não há uma cura, não há um remédio, não há uma esperança imediata, e as pessoas morrem sistematicamente, progressivamente, regularmente, até o momento em que você se habitua a ver as pessoas morrendo. Né? Nós somos uma geração que está aprendendo isso num espaço de 2 anos, de um ano e meio. Né? Acostumar com a presença excessiva da morte, banalizar a morte. Né? Talvez alguns de nós já banalizassem antes, porque o Brasil já é um país muito violento. Né? Jovens morrem, jovens negros morrem, jovens morrem excessivamente no trânsito, jovens morrem excessivamente no tráfico, né? Idosos morrem, velhos morrem, pessoas morrem porque não se alimentam bem, né? Pessoas não têm acesso à estrutura de saúde, né? Poucas pessoas têm acesso às estruturas boas de saúde. Então, no Brasil, a gente vê a morte muito banalizada também. Né? Algumas pessoas podem morrer. Simplesmente a gente considera. E um país que cresce sem parar, um mundo que cresce sem parar, pessoas se tornam números. E números são apenas contagens. Então, há uma lógica de racionalização e de burocratização da morte. Algumas pessoas vão falar em necropolítica, né, uma prática sistemática de controle social, né, baseado no deixa para lá, deixa morrer, faz morrer, provoca a morte. Né? Então, essa necropolítica se manifesta em muitos lugares. É uma coisa extremamente séria, mas ela não começa conosco. Ela recua, ela volta, ela chega ao Primo Levi. Né? Então, esse autor aqui, a gente vê uma pessoa, um ser humano, como qualquer ser humano, e que vai sobreviver, vai passar a vida escrevendo, falando, lembrando, tendo a memória desse momento da humanidade, né, desse excesso negativo da humanidade, que vai fornecer as bases para isso que nós herdamos, direitos humanos. A demonstração de que era inevitável para que a gente possa restabelecer a possibilidade da espécie humana, para que a gente possa restabelecer a possibilidade de um projeto de civilização humanista, ou que valorize a humanidade, que valorize a humanização, a gente precisa lembrar dos momentos em que isso falhou completamente, que isso implodiu completamente. E a civilização ela implode completamente na guerra. É a supressão do Estado de Direito, da ordem de direito. Né? Ninguém tem direitos. Por mais que se fale nas convenções de Genebra e afim, sabe que numa guerra, numa situação de guerra, num poder paralelo, num mundo paralelo, as regras são diferentes, as lógicas são diferentes, né? As leis são diferentes. O Primo Levi, então, ele é um cara que vai viver impactado nisso, ele vai viver completamente impactado nisso, vai racionalizar isso, né, vai lidar com isso, mas aparentemente alguma coisa se quebra, né? Muitos psicólogos falam isso, tem uma quebra dentro da identidade de pessoas que passam por uma situação de violência muito exacerbada. E aí, até onde nós não estamos, nós, pessoas comuns, não estamos passando por situações de violência exacerbada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas a gente naturaliza porque a sociedade naturaliza, porque o nosso entorno naturaliza. Como desnaturalizar isso, como superar isso sem cair numa nova guerra, sem cair numa nova revolução, ou que nova revolução pode surgir se a sociedade se transformou. A sociedade hoje não é mais uma sociedade rural, se ela não é apenas uma sociedade rural, se ela não é mais apenas uma sociedade industrial, se ela passa a ser também uma sociedade informacional, uma sociedade de informações. Então, que outras condições históricas surgem daí e que talvez sejam as condições que viabilizem efetivamente a concretização do
projeto histórico da democracia como a gente espera que exista, né? Como está inscrita na nossa Constituição, por exemplo, a Constituição brasileira, por exemplo. Então, esse é o exemplo do Antônio Cândido, esse é o exemplo do Primo Levi. Deixei mais algumas referenciazinhas aqui para nós. Okay? Quem tiver algum tempo, fique à vontade, explore. Tá? E é isso. Temos ali a nossa roda de conversa. Quem ficou com algum ponto, alguma questão, estamos ali com ela aberta, tá? Cara aberta mesmo, que é a sequência do nosso calendário, né? As discussões estão lá para serem abertas. E a cada postagem nossa, sempre haverá um fórum, sempre as questões podem retomar, desculpem, as questões podem sempre estar retomando, retornando, porque é assim que se constrói conhecimento, né? Via diálogo, via polifonia. É ali que a gente instala, que a gente constrói, que a gente critica o nosso pensamento. E, em alguns momentos, refaz, revê conceitos, revê preconceitos. Né? É isso que a gente tem que fazer dentro da educação. Obrigado, gente. A gente vai voltar daqui a pouco em outro vídeo para falar um pouquinho ali no nosso glossário da nossa tarefa que está para ser entregue. Ok? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Voltamos em breve.